Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo compartilhamento e obrigado por você ativar o sininho na notificação, na opção todas, tá bom, meu querido? Muito obrigado mesmo. Desde já quero deixar aqui um grande abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes, aos meus irmãos inscritos aí, e que todos possamos mais uma vez aprendermos da palavra do nosso eterno Criador. Meus queridos, encontramos aqui na Bíblia uma coisa muito interessante, que o Evangelho Eterno mostra qual é a maior contradição dos futuristas, dos pentecostais, dos crentes pentecostais, dos pastores pentecostais futuristas que pregam que Jesus vai voltar como um ladrão à noite. Vamos olhar aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, está escrito assim: eles acreditam piamente nisso aqui. O que, irmão Alberto? Eles acreditam nisso aqui, ó. Paulo escreveu para os crentes lá de Tessalônica. Paulo escreveu isso aqui. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, muito rápido, ele não avisa. Mas tem um problema aqui. Tem um problema. Qual é o problema? Aquilo que os futuristas acreditam e acham que vai ser assim, que a volta do Senhor vai ser muito rápido, não vai ter tempo para nada. Então, quem está inserido em primeiro lugar, quem está inserido nessa grande contradição é os futuristas, os pentecostais, que acreditam que a volta do Senhor física vai acontecer como um ladrão à noite. Por quê? Se eles acreditam nisso aqui, meus queridos, que Jesus virá muito rápido, sem avisar, qual é o problema que tem aqui? Qual é? Quando você termina um culto no templo religioso, todo mundo sai do templo. Acabou de participar de um culto. Pode ser numa praça, pode ser no clube, pode ser no teatro, pode ser no ginásio, pode ser num templo chamado igreja. Quando chega lá fora, na calçada, no pátio daquele templo, você se vira para um irmão ou irmã e pergunta assim: minha irmã, nós somos pecadores? Aí ela vai te dizer: sim, meu querido, sim, minha querida, nós somos pecadores. Aí você diz assim: por que, minha irmã, que eu sou pecador? Porque o nosso pastor disse que nós somos pecadores, porque todos pecaram e nós estamos destituídos da glória de Deus. É assim ou não é? Hein? É assim ou não é? Então você pergunte assim para ele: mas, meu querido, se eu sou pecador e Jesus vai voltar como um ladrão à noite, o arrebatamento vai acontecer muito rápido, então como que eu vou morar no céu se eu não vou ter tempo de se arrepender? É porque o crente no século XXI, ele acha que ele é judeu. Ele acha que ele é pecador. Ele não aprendeu do seu líder que Jesus morreu pelos judeus, que Jesus veio para os judeus, que Jesus veio aniquilar o pecado dos judeus, que pecado era a transgressão da lei. 1 João, no capítulo 3, aqui, 1 João, capítulo 3, e o versículo 4. Pecado, aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. Porque João diz, porque pecado era a transgressão da lei. Então, a transgressão da lei, ela recebeu o nome de pecado. Se a transgressão da lei recebeu um nome, então esse nome não é próprio. O nome próprio é transgressão. Mas a transgressão dessa lei foi batizada com o nome de pecado. Então, pecado aqui nesse caso não é nome próprio, é adjetivo. Então, pecado era a transgressão da lei. Assim como qualquer um ato, não é? No Código Penal brasileiro, por exemplo, os crimes são adjetivados. Cada crime tem um número. Então, pelos números,
o meliante, ou o advogado, ou o juiz, sabe em qual crime aquela pessoa está inserida ali. Sim ou não? Sim. A nossa Constituição, ela tem lá os parágrafos, né, e os incisos, para você se localizar. A Bíblia, meu querido, ela tem o pretérito do passado, o pretérito do futuro, o pretérito perfeito. Se você não conseguir fazer uma interpretação bíblica, se você não conseguir fazer uma, vamos dizer assim, a Bíblia, muita gente teoriza, né? Muita gente teoriza a Bíblia, é só teoria. Então, se você não conseguir fazer uma interpretação lógica na Bíblia, como que você vai entender o que você está lendo, meu querido? Pelo amor que você tem a Deus. Então, se você é pecador e Jesus vai voltar rápido como você... Se Jesus vai voltar rápido, como que você quer ir para o céu? Me diga aí. Como? De que forma? Vai ter tempo de você se arrepender? É porque se você é pecador, você não vai ter tempo de se arrepender, porque você é pecador, o seu pastor, ele convence você de que você é pecador. Como que você quer sair daqui e ir para o céu? Se no céu não entra pecado. O céu que vocês acreditam, que eu acredito que Deus está em mim, que Apocalipse é um livro que já se cumpriu, que nós estamos na era do Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6, justamente porque o juízo já aconteceu. E o juízo não era para as nações brasileiras, não era para os franceses, não era para os americanos, não era para os ingleses, os poloneses, os soviéticos, não é? Os russos, né? Não era para os argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, não era para os guatemalteses, né? As pessoas que moram em Guatemala, né? Não era para essa turma. O juízo era exclusivo para a nação de Israel. Mas, senhor Roberto, tem como o senhor mostrar isso? É claro que tem. É só você abrir Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33, e você vai ver que o juízo era específico para a nação de Israel. E o juízo aconteceu? Sim. Jesus falou que o juízo iria acontecer naquela geração que ele vivia. E aconteceu na geração dos 70 anos. O ano 1 é o que Jesus nasceu, e o ano 70, ou seja, estava na geração que ele falou que iria acontecer o juízo. Se você não acredita na Bíblia, o que você está fazendo com ela? Para que você carrega ela? Se você não acredita na Bíblia, qual é, então, a vantagem de você ficar explicando ou tentando explicar uma coisa inexplicável? Então, meu querido, a Bíblia diz que pecado era a transgressão da lei. E foi para isso, João falou, João Batista, que foi para isso que Jesus veio. João 1:29. Agora João, o evangelista. João 1:29. Olha só. Quando João Batista estava batizando no Jordão, lá no deserto, quando ele olhou no horizonte, ele viu Jesus que vinha. E ele tinha que conhecer Jesus porque ele era o precursor. Aí ele olhou, levantou a mão e disse, eis, na Bíblia, eis, arremete ao quê? Atenção, né? Atenção, está no meio de vós o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o crente não acredita. O crente não acredita que Jesus tirou o pecado do mundo. O crente acredita que Jesus falhou na cruz. Se você me dizer, ou se você me disser que eu estou mentindo, então, se você não acredita que Jesus tirou o pecado do mundo, então como que você espera Jesus voltar? Se você é pecador, você não pode morar no céu. Porque você não pode mais, não vai ter tempo de tirar o seu pecado. É arrebatamento da igreja, volta de Jesus. Qual o tempo que você tem para tirar o seu pecado se o Cordeiro já morreu? E se Jesus vai vir como ladrão do jeito que vocês acreditam?
Se você é pecador, então você não pode ir para o céu no arrebatamento da igreja, porque não vai ter tempo de você se arrepender. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que Cristo tirou o pecado na cruz há 2000 anos atrás. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, fala que assim como os filhos participam de carne e sangue, ou participaram de carne e sangue, também ele, pronome Cristo, né, sempre elevado, ele elevado, participou das mesmas coisas, ou seja, carne e sangue, para que, através ou seja, através da sua morte, ele aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo era justamente as leis de Moisés, 613 ordenanças, e foi isso que ele veio tirar, e tirou. Mas você não acredita. Então, meu querido, como o crente vai para o céu se ele próprio diz que é pecador? Vai dar tempo de se arrepender? Claro que não. Agora observe o que está aqui. Observe isso aqui. É incrível como que o crente não entende o que eles mesmos dizem acreditar. De um lado, eles dizem que eles vão para o céu no arrebatamento. Por outro lado, eles não acreditam que Cristo tirou o pecado do mundo quando ele morreu na cruz. Olha que grande contradição. Como pode ser isso? Se por um lado eles dizem que vão para o céu, no arrebatamento da igreja. Por outro lado, eles dizem que são pecadores porque os pastores deles convencem eles de que eles são pecadores. Mas o pastor, o líder, ele precisa convencer as pessoas de que a pessoa é pecador. Porque se a pessoa descobrir na Bíblia que ele não é pecador, pecador era os judeus, ele não frequenta mais um templo. Ele abandona a religião. E é isso que a gente descobre na Bíblia, quando você aprende. Então, se você não acredita que Jesus, com a sua morte, há 2000 anos atrás, ele tirou o pecado do mundo, então você, meu querido, não precisa mais você acreditar na volta de Cristo. Não precisa. Não precisa. Sabe por quê? Porque você não precisa acreditar pelo fato de você não poder participar do arrebatamento, suposto arrebatamento, e morar no céu. Eu não acredito no arrebatamento, porque o arrebatamento que eu acredito foi o arrebatamento espiritual, mudança de metanoia, ou metanoia, mudança de entendimento, de raciocínio, de pensamento, mudança na mente. Eu não acredito no arrebatamento físico, porque não existe arrebatamento físico na Bíblia. Então, em Atos capítulo 17, o verso 30 e 31, diz assim, Paulo diz, mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, mas manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. De quê? Arrependam da transgressão da lei. Aí, muitos procuravam João para se batizar. O verso 31, pois Deus determinou um dia em que com justiça ou seja, havia, o verbo há 2000 anos atrás, havia, né? Que justiça há de julgar o mundo. Que mundo? O mundo habitável, o mundo de Israel. Por meio, olha a preposição, por meio do homem que o destinou. Disso, ele deu certeza a todos. Qual era a certeza? Ressuscitando-o dos mortos. Então, quando Paulo disse que Deus deu certeza aos homens, que Deus iria julgar Israel através do Filho, qual era a certeza que eles teriam que ter? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Então, qual é a certeza de que realmente o pecado ele foi aniquilado? Qual é a certeza de que João Batista falou a verdade? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era a certeza? Quando Jesus diz, tetelestai, está feito, está consumado. Então você não acredita na cruz, querido. Como que você fala de arrebatamento de igreja, que você vai ser salvo, que você vai para o céu, se você não acredita que Cristo completou a obra dele na cruz?
É isso que não dá para entender. É isso. Então, qual é a conclusão disso tudo? Vamos ver aqui uma conclusão. Preste atenção. A conclusão que a gente tira disso tudo, sabe o que é? O crente, ele não acredita na cruz, porque ele acredita no seu líder. Ele não acredita na palavra. Essa é a conclusão. Os mesmos que dizem que vão para o céu, no arrebatamento da igreja, que não existe na Bíblia arrebatamento físico, os mesmos que dizem que vão para o céu no arrebatamento são os mesmos que não acreditam que Jesus tirou o pecado do povo judeu. Olha, as mesmas pessoas que acreditam que tem pecado, porque o seu líder ensina ele assim, a mesma pessoa que acredita que tem pecado é os mesmos que acreditam que vão para o céu. Agora, como que pode ser isso? Dá para entender? É claro que não, né? Não tem como entender. Então, meu querido, aqui está. O Evangelho Eterno mostra qual é a maior contradição dos futuristas. Eterna graça. Até o próximo vídeo. Glória a Deus. Um abraço. Nosso irmão Cláudio Mendes, que está fazendo uma viagem maravilhosa ao Mato Grosso do Sul, não é? E está ali, né? Deixando os seus vídeos, os seus ensinamentos, não seus não, né? O ensinamento do Eterno Criador para nós, né? Irmão Cláudio Mendes, seja feliz. Deus abençoe muito a sua vitória, a sua viagem, a sua caminhada, e que o irmão possa descansar um pouquinho, não é? Porque não é fácil colocar vídeo todo dia. Tem uns pessoal aí que fala que são da graça, mas que criticam até a gente quando coloca vídeo todo dia. Olha, devia estar preocupado com outra coisa, né? Agradecer a Deus pelas pessoas que têm tempo de trazer ensinamento bíblico, né? E tem gente que fica preocupada até com quantos vídeos a gente coloca por dia. Imagine, querido, se a gente fosse dar ouvido a isso. Mas o importante é que as pessoas estão realmente entendendo a palavra. Amém? Graça eterna a todos. Amém.